Correios batem prejuízo recorde só nesse comecinho de ano, ultrapassando 2 bilhões de reais, com uma estimativa de chegar em 5 bilhões de reais. Se eles estão falando 5 é porque provavelmente vai ser bem mais do que isso. E esse é o preço de colocar uma mula no comando de um país. E no fim das contas, por que na época do Bolsonaro a gente não tinha esse problema gigantesco? Por que os Correios funcionavam mal, mas não tinha uma dívida tão grande? Não custava tão caro para o nosso bolso. E eu digo o bolso do Brasil, né? Porque assim, quando uma empresa dá lucro, beleza, o governo utiliza esse dinheiro da maneira como achar melhor. Agora, quando dá prejuízo, sai do nosso bolso, porque a gente paga imposto e o dinheiro dos nossos impostos é que tem que cobrir esse valor negativo. E o que acontece é o seguinte, vejam só. O Mula, ele havia sido julgado, condenado e preso, tá? Tem aqui as provas, aqui as evidências, vamos cruzar as coisas. Opa, o Mula é corrupto, é um bandido, é um cachaceiro, vamos colocar ele na cadeia, né? Daí ele foi pra cadeia. Só que valia tudo para tirar o dinossauro do poder, valia tudo para tirar ele do poder, né? Então a turma lá fez de tudo, cara. E daí eles falaram, olha, o dinossauro vai vencer de novo, então a gente tem que tirar o Mula da cadeia, então vamos aí fingir que ele nunca roubou, né? Anularam todo o processo para começar o julgamento de novo. No fim das contas, ele saiu da cadeia. O Mula ficou no comando do Brasil. Só que o que aconteceu? No meio desse caminho, eles foram perceber que, opa, na verdade o Mula não sabe governar. Ele está causando um desastre financeiro ao país. Um desastre em relação à gestão, em relação a vários aspectos, inclusive. E com isso, a gente está vendo essa tragédia do Correio. Só que o Mula, para chegar onde ele chegou, ele começou a dever muitos favores. Imagina, tirar o cara da cadeia para transformar ele em um líder de uma nação. Imagina o tanto de favores que esse cara não tá devendo, né? Foi lá, se casou com a prostituta, se tornou o líder do país e tudo mais. E no fim das contas, né? Claro, tô contando aqui só uma história fictícia de uma mula, né? Sem referência aí a pessoas reais, né? Tem que deixar isso claro, porque às vezes as pessoas confundem, tá? Tô só fazendo aqui uma brincadeirinha de personagens, né? Daí o que aconteceu? Mula, enfim, foi escolhido no lugar do dinossauro e ele estava devendo um monte de favor. E o que acontece? O dinossauro, ele tinha deixado vários cargos em aberto durante a sua gestão, porque ele via que não havia necessidade de ter gente lá, né? A gente parado o dia inteiro, sem fazer nada, só lá tranquilo, né? Daí o dinossauro falou assim, não vou ficar preenchendo esses cargos aqui só torrando dinheiro. Só que o Mula, ele tava devendo muitos favores. Então um carguinho aí que vai ter um saláriozinho de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil reais, quem sabe, né? 40 mil reais talvez seja o limite, né? É muito bom para muita gente. Não sei se você conhece a chamada rachadinha, né, em que um político ele consegue um emprego para uma pessoa e essa pessoa em troca devolve metade do salário para ela, né? Isso é a coisa mais comum do mundo. Então se você consegue, se uma pessoa muitas vezes tem o poder de colocar 10, 20, 30, 50 cargos dentro da instituição dos Correios, e eu não estou falando do Mula diretamente, estou falando de pessoas às quais o Mula deve favores. Ele vai lá, escolhe aí, vou dar 50 vagas pra você vou dar 100, pra você é mais 50 vagas. E o que acontece? Vai preenchendo esses cargos, um monte de gente sem fazer nada. Não tô falando que quem trabalha nos Correios não faz nada. Tem muita gente que trabalha pra caramba lá. Mas a questão é, existem muitos cargos, provavelmente, que tem gente que fica o dia inteiro só coçando. Essa que é a verdade. Ou cargos de alegoria, né? Cargos só pra dizer que tá lá, entende? Com isso, então, os Correios começaram a dar muito prejuízo. Começou a dar prejuízo, e essa é a diferença entre a mula e o dinossauro. O dinossauro tinha a sensatez, pelo menos, de olhar e falar assim, não, cara, isso daqui é só uma máquina que não precisa de mais funcionários, vamos deixar esses cargos em aberto. Já chegou o Mula, falou, opa, salário
pra turma, vamos pôr a turma pra dentro, né? Então, é assim que a vida funciona. Mas comentem o que você acha a respeito do assunto, aproveita e se inscreva no canal também, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo. Até mais!